Bom Buenos dia, días, família. familia. Perante Ante situações situaciones excepcionales, excepcionais, pues soluciones también soluções excepcionales. excepcionais. Así que en Portanto, lugar de em vez estar de estar a disfrutando de este desfrutar hermoso daquele lugar fabuloso de que lugar ya que hace já bastantes años há que muitos anos que estamos fazemos haciéndolo, lá, pues ahora nos vemos estamos aquí, aqui, confinados confinados, en un a campo, esto um parece el campo que isto campo de parece Marte o Marte, algo uma así, coisa todo assim, tan todo tão oscuro y demás. escuro, enfim. E Y gostava, quisiera, de de todas qualquer forma, maneras, necesitamos tener un precisamos ter um contacto. contacto. Lo O virtual, virtual, evidentemente, evidentemente, tem a tiene su sua importancia. importância. Yo Eu estaba esperando que la estava realidad aumentada me aumentara à un espera también que a de tamaño, realidade pero veo que aumentasse no va a um ser así. pouco, mas não vai Así ser que assim. nos Portanto, ficamos conformamos con poder conforme vernos, saludarnos y mandaros conseguimos nos un ver afectuoso através de abrazo, tanto vídeo, mío com mandar como de Emma, um forte abraço esperando meu e da que lo Emma, tengamos en e alguna esperemos oportunidad, que, em alguma y si no, oportunidade, en el ou cielo. então no céu. Porque, Porque como tal y como vão van as las cosas, coisas, nunca sabremos nunca sabemos cuál es qual el será o resultado final. resultado final. No Al principio início, os llamé vos chamei familia. de família. E precisamente eu estava a meditar sobre esse conceito, família. Familia. Por quê? ¿Por qué? Porque Porque para para ser sermos familia família, necesitaríamos tener alguna clase de necessitaríamos ter parentesco. alguma Porque cuando nos parentela, ou referimos a la quando fe, estamos a falar el da fé, parentesco é viene por el área porque vem espiritual. pela área ¿No es espiritual. así? E Y normalmente normalmente somos somos hermanos. irmãos. Agora Ahora bem, bien, hay muchas existem muitas confusiones confusões em en relação cuanto a esse a ese término termo. y E primero primeiro, quiero aclarar que no se quero es hermano esclarecer que não en é la fe, irmão na como fé, algunos tienen como por por costumbre decir alguns hermano para aquí, têm como hermano para costume allá, dizer irmão para aqui, pues irmão porque para lá, estemos en la lá misma porque familia de la estejamos na fe. mesma família na fé. E falo Hablo da de la tierra. terra, não No somos somos hermanos irmãos porque porque vengamos a la misma que iglesia. frequentamos a mesma igreja, No não somos somos hermanos por haber nacido en irmãos este porque planeta. nascemos neste Y lo planeta. E por que aclaro é que eu porque quero es que mucha esclarecer? gente Porque há que muitas todavía pessoas que confunden qué confundem es o un que é hijo um de filho Dios, de Deus. que Pensam cree que que todo el todo o mundo es mundo é hijo de filho de Dios. Deus. E Yo eu creo que penso que Dios Deus estaría estaria encantado feliz que se así assim fuera, fosse, y sobre sobretudo todo Jesus Jesucristo, Cristo, porque se porque hubiera Ele evitado teria tener que venir a evitado la vir à tierra, Terra, morir morrer por pelos nuestros nossos pecados, pecados, sufrir sofrer de de uma una maneira manera inaudita, inaudita, incomprensible, incompreensível, para para que os que nossos nuestros pecados pecados fueran fossem apagados, perdonados. Si ya fuéramos perdoados. Se hermanos, fôssemos todo todos esto se irmãos, hubiera evitado isso teríamos simplemente evitado e já estaria nos tudo portamos pronto. bien, Simplesmente nos no teríamos que hacemos atracos a portar mano bem, não armada, faríamos roubos à mão no matamos a armada, nadie não y teríamos que matar ninguém al e ao cielo céu directamente. diretamente. Creo que E eu Jesús lo penso que hubiera Jesus teria agradecido, agradecido muito. Mas pero si é es hermano, irmão porque porque nos hemos nos unido juntamos pela por la fé fe a en Jesus Cristo, Cristo, precisamente en precisamente esa nessa obra obra, que que para para ele él foi fue um un castigo castigo, muito grande, pero que mas que para para nosotros nós es é o el benefício beneficio máximo máximo que que podemos podemos receber. recibir. O El ato acto mais más cruel, cruel, vil vil e y miserável miserable que que cometeu a cometió la humanidade, humanidad, somente solamente por trás detrás de disso ello viene vem el o aborto, aborto, quando cuando se se mata a matam un ser seres inocentes, inocente, impossível de imposible que de ele que se se pueda possa defender, defender, mas o pero matar el a matar a Cristo foi Cristo um fue un ato acto repugnante, fue terrível, un acto vil, repugnante, miserable, miserável, pero mas lo que o que no não sabía sabia Satanás Satanás y e todos sus todos os seus huestes amigos es é que que iba a isso ia convertir ser finalmente finalmente en el no maior beneficio benefício e más mais importante importante que benefício toda que la toda a humanidad humanidade recibiría. recebeu. E é Y es a através través de dele él que que sí somos somos familia. família. Por eso a mí Por isso é que me eu encanta y gosto e por siempre isso procuro que estejamos estemos seguros seguros de de que que somos familia, sejamos que família, estemos muy de seguros que de que estejamos pertenecemos a la muito familia, seguros, já ya no não en la somente a fe, família porque a na veces suena fé, como un término hasta quase casi só mafioso, um termo família, decir família familia na de la fé. fe. No, Não, familia de família de Dios, Deus, filhos de hijos de Deus, Dios, porque porque lembra recuerda que a que la Bíblia Biblia dice diz que é claramente que uma es una potestad potestade recebida recibida por por causa causa de de Jesucristo, Jesus Cristo, por por lo que causa Él do hizo. que Ele fez, Y potestad e um recibida es favor que no recebido éramos porque hijos não de Dios. O sea éramos que filhos de Deus. aclárate, Portanto, porque es que esclarece-te además bem, estamos porque en un estamos num tiempo tempo que como no quando, tengas eso claro neste tempo, tu não tens y isso no lo bem aclares ya, esclarecido e não pues puede esteja que bem después viene el paso esclarecido, cambiado, agora llegue pode el ser que te apanhe com o momento passo más trocado e esperado, venha um momento próximo, mais que va a esperado llegar, que que o es el arrebatamento arrebatamiento, e tu y te te encuentres encontres a hablando de falar de hermanos, irmãos, mas pero já ya os tus teus hermanos irmãos, o los ou os hermanos que irmãos que tu tenías pensavas que eram os no teus estarán, irmãos, não no estaremos estaremos aqui. aquí. Verdade que ¿Verdad que no? não. Portanto, Por tanto, o ficar asegurarnos de que somos seguros hijos de de que Dios somos filhos de nunca, Deus nunca nunca estará está mal. mal. Especialmente Especialmente hoy, hoje, eu quero dar dar umas unas características características como un de um resultado resultado que que traz o trae el facto hecho de de sermos ser hijo de filhos de Dios. Deus. O El hecho facto de de que
de termos recebido mediante um ato que eu cada vez que observo admiro. Senhor, que maravilha que lá no céu os notários das notarias celestiais, sobretudo o juiz celestial, que é o nosso Pai, tenha determinado que fomos justificados, feitos justos. Mas não significa que o sejamos, mas fomos feitos justos. Há uma declaração no céu onde diz que tu e que eu, que todos os que somos verdadeiramente irmãos, pelo sangue de Cristo, fomos declarados justos. Agora, não nos portamos como tal pessoa. Por isso é que diz o apóstolo João que aquele que diga que não peca está a mentir, engana-se a si próprio e pretende enganar a Deus, porque todos erramos, pecamos, que é o pecado, é humano. O nosso errar é constantemente, a gente se engana constantemente. E se algum peca, bom, enfim, pela boca, que seria só maravilha, mas a verdade é que cada um de nós tem os nossos erros. Agora, esse facto de que fomos justificados, de que tenhamos sido justos, declarados justos, claro que tem uma repercussão evidente e notória na nossa vida. E são coisas que devemos ter bem claras. E hoje vou-te falar de pelo menos 7 coisas que, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, nos diz que acontecem nas nossas vidas. Enquanto tu procuras, vou beber um golinho de café. Capítulo 5. Falei de 4, mas é o 5. No título diz, justificados, pois, pela fé, justificados pela fé. E ressalto isto porque não é pelas obras, ou que posso fazer tudo e já está. Não, justificados pela fé. Se eu sou uma árvore boa, darei um bom fruto. E se eu sou uma árvore má, eu agora fui insertada na natureza de uma árvore boa, uns capítulos mais à frente, na oliveira verdadeira. Portanto, eu de uma oliveira silvestre que dava um fruto que não se come, agora sou parte a oliveira verdadeira que dá um fruto que se pode comer e que se pode utilizar. Então, é pela fé. E unicamente pela fé, não pelas obras, porque as obras simplesmente nos representam. Eu não posso dizer que sou um cristão ou não fazer nada, ou fazer coisas más, algo aconteceu. Teria que começar de novo. Será que somos irmãos? Será que tens Cristo no coração? Por isso é tão importante, porque assim diz a Bíblia, pelos frutos os conhecerão, pelos frutos que nós próprios estamos a dar. Mas eu quero examinar que coisas acontecem quando fomos justificados. Já acreditamos em Cristo pela fé, por aquilo que Ele fez, reconhecemos a nossa necessidade, porque, atenção, a necessidade toda a gente reconhece, toda a gente não sabe se vais ter trabalho, onde que vais trabalhar, o que vai acontecer amanhã. Há muita gente que aparentemente se torna cristã, mas não é a necessidade. Perante um voo que está a cair, quase toda a gente é cristã. Mas, para além disso, tem de haver um reconhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas e, ao mesmo tempo, um arrependimento genuíno e dizer, Senhor, reconheço que eu tenho feito as coisas mal, que reconheço que somente Tu podes fazer com que mude a minha vida. Reconheço que a Tua obra na cruz foi tão maravilhosa que, na realidade, quem devia ter estado pendurado naquela cruz era eu, mas foste Tu. Então, sim. Senhor, ok, socorre-me. Não, isso não chega. É possível que Ele te socorra porque Ele é muito bom e muita misericórdia, mas sem arrependimento, nada disso vai ter fundamento. Então, voltemos. O que é o primeiro que vamos receber ou é uma realidade na nossa vida? Justificados pela fé. Portanto, teremos paz com Deus. Isto é muito importante, não? Paz para com Deus quer dizer
que arranjamos um assunto, o assunto do pecado que existia, esse assunto que nos separava de Deus, porque o pecado, sobretudo, é um estado de separação. E ao estar separado de Deus, faço coisas que não são convenientes, inconsequentes, faço coisas más. Então, paz para com Deus. Isso tem que ficar bem claro. Por isso, quando nos aproximamos de Deus, tem que ser confiadamente, porque já esse assunto está arranjado. E Deus não é um homem para que se arrependa, nem é filho de um homem para que ele venha atrás com o que ele já tinha decidido. Portanto, isso é que tu tens como primeiro benefício, paz para com Deus, mas sempre por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por ele também temos, a segunda coisa, entrada pela fé a esta graça. Entramos num mundo novo, o mundo da graça. Por isso é que as obras agora não vão justificar nada, simplesmente vão identificar como aquilo que eu sou, nunca a justificar, porque entro na graça. Então, na graça é onde o Senhor, de alguma maneira, nos perdoou tudo, mesmo que tenha sido muito, muito mal. Ele nos restaurou, nos está a restaurar, santificar e preparar para uma nova etapa nova, totalmente distinta e gloriosa. E para Ele e para nós. Mas tudo, lembra, é por Cristo. E uma vez que tenhamos entrado nessa graça na qual estamos firmes, nunca duvides da graça, além disso, e nos gloriamos. E gloriarmos-nos é como uma oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos diz, sente-te satisfeito interiormente, mas não é para ser presunçoso para fora. Isso não é muito santo, nem ser presunçoso da salvação. E que havia um homem que dizia, eu não sou como aquele publicano porque eu faço isto e aquilo, e ele gloriava-se a si próprio. Nunca devemos nos louvar publicamente, mas sim devemos saber que há uma glória que sentimos dentro de nós e que é dividido em duas partes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer que entramos num mundo de esperança. Justamente o que hoje falta em muitos. Há muita gente que não tem esperança. Há muita gente que não sabe o que é que fazer. Há muita gente que sabe, por exemplo, agora em Espanha, que acabamos de aumentar 15 dias mais o confinamento. E não somente, a notícia é que não são 15 dias, é mais um mês. Até onde vamos chegar? E se não fosse porque estamos firmes em Cristo, eu percebo as pessoas que realmente trepam pelas paredes, já estão a acabar os recursos, já está a acabar a paciência, estão a acontecer mudanças fisicamente e na sua estrutura interior, porque isto não estamos feitos para estar à espera que passe um vírus. E que se calhar nem existe o tal vírus, mas bem. Então nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por isso, mesmo que estejamos num momento que não é a grande tribulação, nem muito, isso não vamos ver. Se tu és verdadeiramente irmão, não vais ver a grande tribulação, porque justamente quando o Senhor se leva a sua igreja, a sua esposa, o seu corpo, não vai deixar aqui a sua esposa para que nos maltrate o anticristo. Nós vamos cabeça, corpo e Cristo. Nós somos o corpo, cabeça e Cristo. E aí desfrutaremos, não do que está a acontecer aqui, porque nem sequer o vamos ver. Desfrutaremos de algo que se chama as bodas do Cordeiro. Ok, mas ainda nestas leves tribulações que são o começo, também nos gloriamos. Porque diz que a tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E eu admiro as pessoas que, por exemplo, Emma, que tem estado 50 e tal dias sem sair nenhuma vez. Eu não. Eu já me escapei algumas vezes e ela sim esteve 50 e tal dias e ela sim que tem estado a produzir paciência. E a paciência prova, porque é uma prova de paciência e estamos a vivê-lo agora, e a prova volta outra vez a nos trazer esperança, porque aquilo que esperamos não envergonha, não traz confusão. Diz o versículo 5, porque é a vinda de Cristo, é que Ele nos venha recolher, e por uma razão,
que seria o quarto ponto, a quarta coisa, porque o amor de Deus é o maior benefício. Ele ama toda a humanidade e eu quero esclarecer disso. De tal maneira amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que ninguém pereça. Mas uma vez que tenha acontecido isso, uma vez que tu tens Cristo no coração, já é um amor especial, é um amor de filho, é um amor que percebeu, que aceitou e que reconheceu e que agradecemos. E não temos palavras para lhe agradecer a Jesus Cristo que Ele fez. E quando eu quero justificar pelas minhas próprias obras e tento fazer obras boas, não é mau. O mau é quando eu me quero justificar pelas obras. Estou-lhe a dizer a Jesus, olha, não valeu para nada aquilo que tu fizeste. Eu posso fazer sozinho, eu sou muito esperto. Não. Isso não. Porque o coração de Deus fica muito triste. Mas o primeiro que eu penso é que tu não eras um cristão, que tu ainda não percebeste aquilo que Cristo fez e por isso que tu não és cristão. Por isso que eu estou a dizer, quando eu disse, ok, olá família, vamos lá ver se somos família. Eu gostaria tanto que ao final destes pontos todos fôssemos família, porque não somente estão a ver e a escutar os que estão inscritos no Carretibut, eu espero que por esta circunstância excepcional também chegue a pessoas, X pessoas, não sei quantas pessoas, que possam escutar estas palavras e perceber e dar valor àquilo que Jesus fez. Porque agora sim, Ele derrama um amor especial. Porque Ele, um amor que diz que foi derramado nos nossos corações para uma outra bênção grandíssima que temos, que é o Espírito Santo, que foi derramado. Esse seria o quinto ponto, pela ordem da leitura, não pela importância, porque este é o mais importante. Quando eu recebo o Espírito Santo, recebo a vida de Deus, recebo a vida de Cristo. Quando alguém te diz, recebe a Cristo, tens que receber o Espírito Santo, para que isto aconteça e para que isto se torne tangível, para que o possas tocar e possas ver e tocar e não cabe dentro de ti, porque é muito maior. Mas é o Espírito Santo que recebemos, que Ele que derrama, que nos foi dado. Essa é a prenda mais preciosa e mais maravilhosa e mais extraordinária da presença. É a presença do Espírito Santo, porque Ele mudou tudo, Ele mudou o mundo. O mundo estava em caos, estava em desordem como a nossa vida. E mudou tudo. E quando chegou o Espírito Santo, diz em Gênesis, lembra-te, que se movia sobre a face da terra, sobre o caos, e começou a colocar ordem. E começa a pôr cada coisa no seu lugar. Como estamos nós a sentir que as nossas vidas, tudo está a se pôr no lugar. Não tão rápido quanto gostaríamos, mas é eficaz e é efetivo. E se por vezes não vai tão rápido, é porque a luta com a nossa carne, com as nossas más costumes anteriores, evidentemente está aí. Não é fácil, por vezes, dobrar. Por isso, o apóstolo Paulo diz, se olhas mais para frente, no capítulo 6, sobretudo, o capítulo 7 e 8 de Romanos, encontras que há uma luta, que o apóstolo Paulo nos lembra, que diz que há uma luta entre a carne, e diz no 7, miserável de mim, quem é que me livrará deste corpo de morte? E diz, graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque assim eu próprio, com a mente, sirvo a vida, mas e com a carne, a lei do pecado. E é uma luta permanente. Por isso não podemos parar de pregar para duas coisas, para que haja salvação e conheça esta realidade, para que não pensem como há muitas pessoas ingênuas, que eu, por exemplo, aqui em Espanha, pensa que por ter nascido em Espanha e por ser católico, com todo o carinho e respeito que se deve ter a eles, já é cristão. Já é filho de Deus. Então seria tão simples. Então, para quê? Jesus estaria agradecido se fosse assim tão fácil. Nos faz todos nascer em Espanha e já estava arranjado o assunto. E já não tinha que vir à Terra morrer. Mas se veio à Terra morrer é porque há um conflito muito forte e muito sério nas nossas vidas, nos nossos corações, que é uma batalha contínua e completa, mas nos foi dado o Espírito Santo. E diz, e o versículo 6, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, débeis, morreu ao seu tempo
pelos ímpios. E esclarece. E no versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Há pessoas que dão por sua vida pela causa nobre e se vão fazer umas missões a sítios onde pode perder a sua vida por uma causa justa, por uma questão nobre. E muitas vezes terá acontecido que alguém se leve com uma facada ou um tiro por uma situação injusta, mas alguém salvou. Mas o que diz Deus? Mas não é isso que aconteceu conosco. Diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra-te bem do que tu fazias. Lembra bem das coisas bárbaras que tu já fizeste. Sendo mau, tu não é, e não eras tu uma causa justa para dar um nobre por uma situação nobre. Não, mas Cristo a deu por nós. Cristo morreu por nós. Mas, óbvio, quando eu dou valor a isso, quando eu aprendo a valorar isso, repara, o versículo 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, por vezes o sangue, pensamos que é como se fosse um amuleto, um sangue físico. Não, eu conheço uma igreja, mas eu estive ali, observava o que faziam, e estive lá em 2 reuniões. Dias de manhã e vendiam umas pequenas bolsinhas. Imagina uma coisa pequena deste tamanho, tipo zip, e dentro um algodão com uma coisinha vermelha. E vendiam o sangue de Cristo. Como se fosse um amuleto. E é verdade, em Israel também vão com umas boas câmeras e filmam no túmulo vazio, põe uma tela, um tecido. Quantos tecidos, quantas telas dessas haverão ou terão já vendido? Então te vendem pedacinhos do manto de Cristo. E a triste é que as pessoas creem nestas coisas e compram. E então o sangue de Cristo não é um amuleto. O sangue em si não é nada. É morrer. Se ele tivesse, por exemplo, morrido afogado, teria morrido igual. Mas neste caso, quando falamos do sangue, a vida sim está no sangue. Estamos a falar que a sua morte foi derramando até a última gota do seu sangue. Mas o que conta é a morte. Imagina, ele podia ter morrido afogado. É a morte que conta. É essa morte que tomou o meu lugar. Não transformes, portanto, o sangue de Jesus Cristo num amuleto e dizemos, cubro com o sangue de Cristo. E eu acho que estamos a pensar realmente no sangue mesmo. Não. Isso não funciona assim. É a morte de Jesus Cristo, o facto de que Ele morreu pelos nossos pecados, é isso que conta, é isso que vale. E é a única coisa que podemos e devemos valorar. O derramamento de sangue, sim, era o estabelecido, e a morte, sim, era por derramamento de sangue. E quando um animal, tu sabes, não morre a derramar o seu sangue, não está bem. Quando, após uma discussão, os gentis temos que nos circuncidar, e a igreja o que determina o apóstolo Tiago, que não comamos de afogado nem de sangue. Nada sacrificado aos ídolos, mas fala especificamente de afogados. Então, se se olha cientificamente, o sangue estão todas as contaminações, e se tu comes, se calhar estamos a comer algo que nos prejudica. Mas o importante é que percebamos que fomos justificados pela morte, figurativamente pelo seu sangue, mas é pelo derramamento do seu sangue. Mas diz também, muito mais estando já justificados pelo seu sangue, pela morte, perdão, por ele
por Ele, por Cristo, seremos salvos da ira. Salvos, em primeiro lugar, é um termo geral, porque há muitas pessoas que se morreram hoje ou se morreram de hoje para trás. Simplesmente morreram, estão mortos. Mas como a mensagem também está dirigida a pessoas que, se calhar, possivelmente as possibilidades de que estejamos vivos quando chegue o momento do arrebatamento são muito elevadas, enormes, então também somos salvos da ira. Ira. E o que significa a ira? O tempo no qual, quando nós sejamos recolhidos, o corpo de Cristo, junto à cabeça, juntos no céu, comecem a se desatar os selos e comecem a acontecer sobre a terra coisas que o próprio Senhor, que as viu, disse: não as posso contar, mas são coisas que não aconteceram nunca, nem acontecerão jamais, mas sim vão acontecer agora. E tudo lembra a conta do pecado e tudo a conta de ter negado o derramamento da vida, e vamos chamar assim, de Cristo, por cada um de nós, e de termos rejeitado. E esse foi o grave problema que temos os homens. Por isso não temos paz com Deus, e por isso não temos esperança, e por isso não temos a presença do Espírito Santo, nem o amor de Deus, nem temos nada de nada sem Ele. Porque ele volta a insistir, o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados seria a sétima coisa, a sexta é salvos, e a sétima coisa, para aqueles que gostam de tomar apontamentos, e toma em papel e na tua cabeça, e sobretudo no teu coração, e diz: muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entendes? É que está aqui escrito. Por isso, é um erro de tomar o sangue como um amuleto, porque foi pela sua vida realmente. Eu substituiria cada vez de sangue por vida, a entrega da sua vida. Morresse como morresse. Naquele tempo foi na cruz, mas isso era um assunto dos romanos. Se hoje não se fazem crucifixões, mas também se morre. Se hoje tivesse vindo o Senhor, teria se calhar morto de outra maneira. Mas o que conta foi a sua morte. Eles levaram a cruz, na cruz, mas é que antes não existia, ninguém morria na cruz, só quando chegaram os romanos, porque na realidade foi a morte do Senhor, que lhe chamamos romanticamente a cruz, que lhe chamamos o sangue, mas foi a morte. Seremos salvos pela sua vida, pela vida que Ele entregou. E diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que nós devemos meditar, naquilo que devemos meditar constantemente e dizer: Senhor, aquilo que Tu fizeste é tão impressionante que eu nem consigo perceber. Há pessoas que o expressam, que sentem que realmente é difícil compreender toda esta realidade espiritual. E não percebem como pode ser que alguém tivesse feito algo, sobretudo quando tu reconheces que tu o mereces. É que muitas pessoas não estão a reconhecer, acham que são bons. Muitas pessoas perguntam: mas eu sou bom. E como disse no início, porque não foram ao banco assaltar exatamente com uma pistola, ou porque exatamente não assassinaram ninguém, ou porque diz a Bíblia que pela sua boca podem assassinar. Mas a questão é esta. Por isso é que o apóstolo Paulo disse é que temos de nos gloriar em Deus pelo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, porque por Ele recebemos toda a reconciliação. A reconciliação vem quando alguém esteve zangado com alguém. A reconciliação vem quando houve uma separação. Estava em separação, num estado no qual se encontra toda a humanidade. Porque, e esclarece o versículo 12, portanto, porque o pecado entrou no mundo por causa do homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E por isso, porquanto todos pecaram.
E dirás, mas as crianças inocentes também? Mas é que confundimos a questão do pecado. O pecado é só ações ou factos maus. O pecado é um estado de separação de Deus. E se é uma criança, garanto-te que Deus tem misericórdia deles, mas quando essa criança cresce, se não cresce num lugar adequado, como espero que as nossas crianças estejam a ser bem educadas para que tenham a oportunidade deles, no momento em que a consciência deles e da existência, porque quando é que a pessoa determina que uma criança, a pessoa chega um momento em que chega a consciência de si próprio e chega a consciência daquilo que nos rodeia. E então nós dirigimos estas crianças para que quando chega esse momento de consciência, que eles se apercebam do que tem à sua volta, quando comecem a tomar decisões por si próprios, porque vemos que as tomam, mas mal tomadas, porque não os temos dirigido, então eles também possam apreciar e dizer: eu tenho que encontrar um encontro com Deus. É uma maravilha, mas da boca das crianças, dos que mamam, nasce a fortaleza, diz a crianças que reconhecem a Deus. Eu, por exemplo, tenho uma fã que eu adoro, e de segundas e terças, como é que ela faz o resumo da minha pregação? Uma das minhas seguidoras mais importantes, Miranda. Em 2 palavras, ela faz o resumo daquilo que eu preguei. Eu vou falar com Miranda antes de pregar para que me oriente, porque ela é incrível. Porque aquilo que eu gosto é que ela percebe, entende do que é que estamos a falar. E mesmo que tenha uma diferença enorme de idades, mais de 60 anos, são quase 60 anos, no entanto, ela percebe, me entende. E isso é o fundamental, que percebamos. Mas tu que já és maior, entendes? Percebes o que é verdadeiramente o Evangelho? Percebes se realmente nos podemos chamar de irmãos? Porque, repara no versículo 13, antes da lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado porque não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Abraão até Moisés, que foi o que trouxe a lei. As coisas más sempre foram más. A separação, se juntamos as más ações, isso já é deitar ainda mais terra ou mais lenha no fogo. Por isso, se calhar, quando chegou o momento de separar quem é que estava no seio de Abraão e quem estava em chamas, em tormento, não somente tomou em conta aqueles que estavam separados, que éramos todos, mas aquele que deitou mais lenha no fogo, com as suas ações, agravou ainda mais essa situação. Porque diz que reinou a morte. Mesmo que não tivessem pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom, a prenda, a salvação é uma prenda, não foi como a transgressão. Porque se pela transgressão, pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais foram a graça de Deus. E o dom de graça, é o dom de Deus que é pela graça de um homem, que é Jesus Cristo. E até aqui hoje quero falar e partilhar contigo e que tu medites sobre este capítulo, Romanos em geral, e a mim parece-me um espetáculo. Esta carta resume a Bíblia. Tu lês esta carta e não quer dizer que não tenhas que ler o resto da Bíblia, mas é que Romanos resume a Bíblia de uma maneira tão espetacular, ao estilo da Miranda, que em 2 palavras resume a minha pregação. E entender o que Deus queria dizer. Quando tu lês a carta aos Romanos, quando começamos este capítulo 1, que eu fico com os cabelos em pé cada vez que o leio, como é que vendo a situação atual, como os homens abandonaram Deus, como não quer saber nada, e como Deus diz, reprovou, mente reprovada, capítulo 1, versículo 28, e diz, mas já está entregue, que sim, já está entregou a uma mente reprovada.
E que cada vez estamos pior, uma mente perversa. Cada vez estamos mal e fazemos as coisas mal e muito mal. E o homem não tem justificação. E nós, que somos os seus filhos, tendo sido já gratuitamente justificados por meio da vida de Jesus Cristo, se não conseguimos, se não soubermos agradecer isso, se não soubermos viver por esta realidade, sabes? Eu vou te falar de outra etapa. Primeiro foi a lei. Bueno, primeiro, o que aqui diz o Paulo? A consciência. Vamos lhe chamar consciência. Não havia lei. Não havia ainda a lei, mas toda a gente sabe que matar, que roubar, adulterar é mau, toda a gente o sabe. Então, é uma lei como da consciência. Logo a seguir veio a lei. E vamos começar, por exemplo, com o povo de Deus. Era o cumprimento da lei. Se tu transgredes alguns desses mandamentos, estavas fora da jogada. E aquilo que estamos a perceber agora é que por meio de Jesus Cristo entramos na graça. É uma prenda, é um dom gratuito que recebemos. Mas estamos a ponto de acabar. E somente pela fé, pela graça e pela fé, naquilo que Jesus Cristo fez, não há outra possibilidade da salvação. Mas eu te alerto para uma coisa. Está muito perto outro tempo, onde não somente teremos que crer em Jesus Cristo, mas também guardar estritamente, assim como agora, quando nos enganamos, quando transgredimos a lei, para que a gente perceba a misericórdia e a graça de Deus, assim que lhe pedimos perdão, Ele imediatamente nos perdoa e nos restaura. Quando vem a tribulação, no meio da tribulação, haverão pessoas que se salvem, mas pela fé em Jesus Cristo e pelo estrito cumprimento da lei. E vou te dizer outra coisa. Por ser um mártir. Por ser mártir. Houve muitos mártires que mataram pela sua fé. E no fim, não são tantos, são todos. Na época da tribulação, todos têm de ser decapitados. Cortar a cabeça, decapitados, para poder crer em Jesus Cristo, guardando estritamente a lei, vão te matar. E então, aí sim, vamos nos encontrar. Mas estamos a tempo ainda. Estamos aqui agora na Terra. Estamos aqui no tempo da graça. Estamos no tempo no qual Deus decidiu te justificar. Deus tomou essa decisão e ponto. Ninguém tem que se levantar contra isso. Lembra-te, é uma decisão de Deus. Justificados depois pela fé. Temos tudo isto. E temos a segurança de que vamos entrar na sua presença. E para terminar, está muito de moda hoje, ultimamente, mas há uma oração. Que em Números capítulo 6, o Senhor diz a Moisés, no versículo 22, Números 6, 22, falou Yahweh a Moisés e lhe disse que também fosse dizer a Arão e aos seus filhos, quer dizer a todos nós, de certa maneira, eu vou fazer de Arão e quero que feches os teus olhos e, em uma atitude de agradecimento absoluto a Deus, estas palavras que Deus mandou que se dissessem, e eu vou a repetir sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua família. Disse, e assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. Yahweh, o Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.
E lembra, a primeira coisa que encontramos quando somos justificados. E assim diz, e para além disso diz, e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E o que significa pôr o nome de Deus? É pôr a Cristo. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o Rei, é o Senhor de senhores. É aquele que tem misericórdia, é aquele que resplandece, como quando João o viu, que João caiu em terra, maravilhado pela glória que estava a ver. Por isso, agora, eu te abençoo, a ti, a tua família. Abençoo aquilo que fazes e se não tens, confia, porque as promessas de Deus são para os seus filhos. Eu posso te chamar de meu irmão? De verdade? Quer dizer que tu aceitaste a mudança de vida. Era a tua vida que devia ter ido à cruz, mas Cristo foi por causa de ti. Aceitaste isso? Então aí sim, somos irmãos. Que Deus te abençoe.